Voltamos Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e também da imobiliária Jackson Nunes. 13 horas e 36 minutos aqui no meu relógio. Recebo agora em nossos estúdios a visita da professora e especialista em Libras, Flávia Queiroz, que irá conversar conosco sobre hoje, que é o Dia Nacional do Surdo. Flávia, bem-vinda ao programa, boa tarde. Boa tarde, obrigada pela presença. Deixa eu começar o nosso bate-papo falando por que o dia 26 é o Dia Nacional do Surdo. Porque no dia 26 de setembro de 1957 foi criada a primeira escola de surdos no Brasil. Foi lá no Rio de Janeiro que foi criada essa escola. Foi criada por Dom Pedro II, porque ele tinha um neto surdo, então ele tinha interesse em criar essa escola. Então ele criou no Rio de Janeiro e essa escola existe até hoje. Então todos os anos a gente comemora o dia 26 como o Dia do Surdo, para relembrar mais uma vitória que tivemos com a educação dos surdos. Agora deixa eu perguntar para você, você que veio de outra cidade, como é que você enxerga as políticas públicas que estão sendo feitas em Itapetininga para acessibilidade nos diversos setores aí que envolvem o cotidiano das pessoas que têm o problema de surdez? A gente vê um pouco a dificuldade, que existe, não só na cidade, mas em outros locais também, porque a gente vê, no caso do surdo, por exemplo, falta intérprete nos setores, nas escolas faltam intérpretes também, porque a gente sabe que tem a lei que regulariza a língua de sinais como a segunda língua oficial do Brasil, só que, infelizmente, a gente ainda não tem uma demanda de intérprete para poder estar ajudando todos esses surdos. Por exemplo, nas escolas do Estado, faltam intérpretes. Nas escolas da Prefeitura, eles não aceitam ainda que tenha um intérprete em sala de aula. Então, a gente ainda tem uma luta para a gente poder conseguir colocar esses profissionais na sala de aula, porque é uma criança, é um adolescente e às vezes é um adulto que está na sala de aula, só que ele não tem comunicação com ninguém. Porque se a língua dele, a primeira língua, é a língua de sinais e não tem outra pessoa que saiba a língua de sinais, ele tem uma inclusão que na verdade é uma exclusão, porque ninguém se comunica com ele. Então fica ainda um pouco difícil, mas a gente está na luta. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você, diante de todo esse cenário que você falou, dessas dificuldades, eu gostaria de entender um pouco mais, Flávia, como que funciona, daí, por exemplo, não temos esse profissional, estou falando um pouco da educação, depois quero ir para outras áreas também. Há outras instituições no qual faça com que eles se reúnam, com que eles se integrem e muitas vezes eles consigam adquirir aquele conhecimento que eu acredito que é uma grande dificuldade para se obter dentro das instituições em outros locais que não sejam essas escolas? Sim, isso que você falou é uma grande realidade, porque existe essa dificuldade do surdo, da comunicação. É muito mais fácil o ouvinte aprender língua de sinais para se comunicar com o surdo do que o surdo aprender a falar. Porque por ele ter essa deficiência, é muito complicado. Existem alguns surdos que a gente chama de surdo oralizado, que eles aprendem a falar com tratamento fonoaudiólogo, porque eles ouvem um pouquinho, então eles conseguem aprender a falar. Então, a gente tem um instituto que a gente tenta ajudar o surdo justamente nessa integração. Porque como eles estudaram o tempo inteiro, muitas vezes sem intérprete, então a língua portuguesa é difícil para eles. Então a gente tem um instituto onde a gente tem aula com os surdos para poder estar tentando, mesmo depois de adulto, alfabetizar esse surdo. E também a gente tem aula com os ouvintes, que os ouvintes aprendem língua de sinais para poder estar se comunicando com o surdo e estar ajudando o surdo em outras áreas que às vezes ele necessita. Por exemplo, também é obrigatório os eventos públicos eles terem esses intérpretes, hoje você percebe isso ocorrendo na nossa cidade, na nossa realidade? Não, infelizmente não temos ainda, existe mesmo até uma lei nova agora de 2015, uma lei 13.146, que é uma lei que fala sobre
a inclusão do surdo, não só do surdo, mas a inclusão de qualquer deficiência, né? E a gente vê que, infelizmente, ainda não tem. Existem vários eventos na cidade, alguns surdos eles vão, mesmo sem saber o que está acontecendo, e outros surdos eles acabam não indo justamente por não saber o que vai acontecer, né? Então, infelizmente, a gente tem ainda essa falta. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa em relação a essa questão da surdez. É mais difícil para quem nasce ou para quem vem perder a audição ao longo da vida? Nesse processo, por exemplo, da educação, vamos colocar assim. Eu acho que é independente, porque quando a criança ela nasce e os pais já descobrem a surdez e ele já começa a introduzir a língua de sinais, essa pessoa surda, ela vai crescer com a mesma autonomia que um ouvinte. Agora, quando uma pessoa adulta, ela já perde a audição, é uma frustração muito grande pessoal, né? Porque ela ouvia e a partir de determinado momento, doença, acidente, ela para de ouvir. Então, para ela aprender, ela consegue aprender também a língua de sinais. Mas vai ter um pouco mais de dificuldade pela resistência pessoal. Não, eu sou ouvinte e agora eu fiquei surda e eu não quero aprender, eu quero continuar ouvinte, mas eu não consigo me comunicar. E aí? Então é mais um pessoal, a dificuldade vai ser mais pessoal quando perde a audição depois de adulto. As universidades, principalmente que formam os professores da licenciatura, elas têm como obrigatoriedade, conforme a lei, também o ensino de Libras. Mas esse professor, esse tempo que tem também, é o suficiente para que ele consiga trabalhar a linguagem de sinais? Não é suficiente, porque a carga horária de uma graduação, por exemplo, é de 80 horas, entendeu? No mínimo 80 horas. E muitas vezes a faculdade, ela põe essa disciplina à distância. Então, como você vai aprender uma disciplina que ela é totalmente visual? A gente fala que a língua de sinais, ela é visoespacial, porque o surdo ele tem que olhar e a língua de sinais ela vai ser feita no espaço, né? Um espaço neutro ou o espaço do nosso corpo. Então, como que a gente vai aprender uma outra língua à distância? Então, é muito complicado. Para você ter assim uma noção, é como você fosse aprender o alemão, por exemplo. Não tem como você aprender o alemão só pela escrita. Você precisa ouvir, pronunciar para você conseguir. A língua de sinais, ela é quase a mesma coisa, porque é uma outra língua, ela tem regras, ela tem parâmetros. Se a gente fizer um sinal, por exemplo, num ponto de articulação diferente ou movimento diferente, ele vai ter um outro significado. Então, ele precisa ter o contato, o visual, o contato com a pessoa e anos para você estar estudando, para você se habilitar nessa língua. Antes de a gente continuar nosso bate-papo, nós temos um recadinho da El Shaddai e também da imobiliária Jackson Nunes para vocês. Quer comprar, vender, trocar, financiar ou consignar o seu veículo? El Shaddai Veículos, uma concessionária especializada em vendas de carros 0 km e seminovos de várias marcas. Faça sua visita! Jackson Nunes Negócios Imobiliários, imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Tapetininga aqui, continuando o nosso bate-papo com a Flávia. Queria, Flávia, perguntar para você, vou adiantar, você comentou aí a dificuldade também das pessoas surdas em entrarem na faculdade. As faculdades também, nós falamos da escola pública, mas também não há esses intérpretes. E isso faz com que muitas vezes as pessoas que têm um problema de audição, elas acabam desistindo da universidade, né? Isso é verdade. A gente tem algumas faculdades, né, na cidade, por exemplo, e já teve casos, sim, de um surdo ele conseguir passar no processo seletivo e foi chamado, e depois que ele já estava na sala de aula, ele já tinha comunicado que era surdo, que precisava. Primeiro, quando ele foi fazer o vestibular, não tinha intérprete. Já foi uma dificuldade para ele.
Então, ele ainda conseguiu passar mesmo sem intérprete, porque ele é um surdo oralizado. Então, ele consegue ler um pouquinho melhor do que os outros surdos, que são surdo total. Ele conseguiu passar nesse processo, entrou na faculdade, ele ficou quase um mês na faculdade e não tinha intérprete. E eles falavam, não, a gente vai conseguir, e não conseguiram um intérprete. Então, ele acabou desistindo do curso por conta de não conseguir um intérprete para ele. Então, a dificuldade ainda é grande. Mas agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, não sei se você tem conhecimento de casos que legalmente o aluno ele pode pedir via justiça para que a escola, a universidade, enfim, ele tenha esse intérprete? Ele pode sim, mas foi um caso conversado, a gente ia entrar, até por conta mesmo do instituto, a gente tem um advogado que nos ajuda, então a gente ia entrar via judicial para conseguir o intérprete. Só que alguma coisa aconteceu com esse surdo que ele pediu para a gente não entrar. Então, a gente também não sabe o que realmente aconteceu, que um dia ele queria o intérprete, ele falou que ia lutar, que ele queria, e no dia seguinte ele falou, não precisa mais, eu vou sair da faculdade e pronto. Então, às vezes acontecem algumas coisas que a gente não sabe bem o que é. Subjetividades, né? Que eles acabam desistindo. Maravilha. Antes de continuarmos nosso bate-papo, vou chamar aqui os nossos apoiadores culturais. É rapidinho, voltamos já. Sim, amigos, assista o Insider Show sempre toda sexta-feira, 5h30 da tarde, ao vivo, convidados, matérias, sempre sensacional. Nos vemos. Meu irmão e minha irmã, devoto de Nossa Senhora Aparecida. Estou aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Sul para convidá-la para acompanhar a Santa Missa e a novena perpétua de Nossa Senhora Aparecida todas as quartas-feiras aqui no Santuário ou acompanhando pela TV Itapê. Que Deus te abençoe e Nossa Senhora Aparecida te proteja. Amém. Apoio. Armazém MS, prazer em servir bem. Almenara Modas, há 25 anos vestindo a sua família. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida, há 68 anos transportando gerações. Internet ultra rápida Zucnet, internet na velocidade da luz. Voltamos do Tapetininga aqui com mais um bloco do programa Telescópio. Visita hoje da professora e especialista em Libras, Flávia Queiroz, que está falando sobre o Dia Internacional ou Nacional? Nacional do Surdo. Deixa eu perguntar uma outra coisa para você, Flávia. Como é que você vê o ingresso das pessoas surdas no mercado de trabalho aqui na nossa cidade? O que você tem percebido? Por conta da lei da cota, né, até a lei da inclusão também, muitas empresas elas já estão contratando o surdo. E o surdo ele pode trabalhar em qualquer área, né? Se você tiver uma comunicação e explicar o serviço para ele, ele pode trabalhar. Então, a gente tem aqui na cidade, sim, várias empresas que já contrataram surdo, mas a maior dificuldade é a comunicação. Então, quando a gente precisa de uma entrevista, aí eles acabam me chamando, eu vou junto com eles, então a gente faz uma entrevista. Tem surdo que já tem até graduação, então ele pode conseguir até um emprego um pouco melhor, né? Então, na área da inclusão no mercado de trabalho, a gente vê que ela já está evoluindo um pouco melhor, porque bastante empresa já está contratando um sim surdo. Lógico que tem aquelas outras empresas que falam, não, eu quero contratar outra deficiência e não um surdo, justamente pela dificuldade da comunicação. Mas a maioria das empresas, elas aceitam bem os surdos. Eu tenho um amigo que ele é deficiente visual, mas ele fala para mim que, não sei se isso ocorre também com os surdos, que quando tem essas vagas, geralmente são as vagas que eles acabam aceitando, mas não são de acordo com aquela formação e acabando ficando longe, por exemplo, de cargos e gestões. Como que você vê isso? É bem isso mesmo.
justamente no caso assim porque quando eles entram para concorrer a uma vaga, eles entram com todas as deficiências. Então, físico, visual, surdo, todos eles intelectual, todos eles entram na mesma vaga para concorrer àquela vaga. E realmente sempre são funções mesmo de produção, né? E muitas vezes o surdo ele tem a capacidade, não só o surdo, mas qualquer outra deficiência, né? Eles têm a capacidade de subir, de evoluir, só que pela falta de comunicação e pela falta, às vezes, até de conhecimento dos gestores, eles acabam não deixando. Então, muitas vezes o surdo ele entra numa empresa, numa determinada área, e se ele ficar até se aposentar, ele vai continuar naquela mesma função. Ele nunca vai sair daquela função. Pergunta aqui da professora Thaís Maria, ela escreve: boa tarde. E o que fazer quando a escola não possui intérpretes? O correto é que tenha realmente intérprete. No Estado a gente já tem esse projeto dos interlocutores, que eles são funcionários contratados do Estado. Então, quando tem um aluno surdo no Estado, nas escolas do Estado, ele já, a diretora da escola, os pais, eles já podem emitir um comunicado para a diretoria de ensino, e a diretoria de ensino tem que contratar esse profissional para estar junto com o aluno surdo. No caso aqui da nossa cidade, da prefeitura, a prefeitura ela ainda não faz isso. É uma luta que a gente está tentando. A gente sabe que tem por baixo a gente tem 10 alunos surdos na prefeitura que usam a língua de sinais. A gente tem alguns alunos que eles são implantados coclear, que não sabem língua de sinais e também eles não oralizam. Mas esses alunos que usam a língua de sinais, eles estão na sala de aula, infelizmente, sem intérprete. E as escolas da prefeitura ainda não têm esse projeto de contratar esse profissional para ficar dentro da sala de aula. O correto seria. Então, se não tem, precisa os pais comunicar a diretoria de ensino, comunicar a escola e correr atrás. Porque a gente só vai conseguir alguma coisa se a gente se mostrar. Aí sim a gente consegue. E a nossa luta é essa, que a gente consiga ter intérprete tanto nas escolas da prefeitura como nas escolas do Estado. Agora deixa eu perguntar outra coisa. Como é que funciona a língua de sinais? Como é que ela foi criada? A língua de sinais ela foi criada por um educador francês. Ele, há muitos anos atrás, né, quando a gente estuda assim, a história do surdo, então, existia um mosteiro que era proibido eles falar. Tinha aquele voto do silêncio, eles tinham que ficar um período sem se comunicar. E um desses monges que estava nesse mosteiro, ele começou a conversar com os outros por sinais. Até então não tinha a língua de sinais. Só que eles começaram a perceber que se eles começassem a fazer alguns gestos, eles conseguiam se comunicar e ninguém ia ficar sabendo o que eles estavam falando. Era um voto do silêncio, mas só que, né, ao mesmo tempo eles estavam se comunicando. Então, a partir desse momento, eles começaram a perceber que poderia existir uma outra comunicação. Foi daí que entrou esse educador, que ele começou a tentar se comunicar com as crianças surdas para ver se eles tinham alguma resposta. Porque até então, os surdos eles eram escondidos. Quando eles descobriam, isso na Idade Média, quando eles descobriam que a criança era surda, às vezes eles matavam. Então, teve tudo isso que acontecia na história do surdo. E a partir desse momento que eles viram que eles podiam se comunicar, aí que foi criado a língua de sinais. Porque a língua de sinais, cada país ela tem a sua língua de sinais. Então, não adianta... Ah, entendi. Não há um padrão, então? Não. Cada país. A nossa língua de sinais é a língua de sinais brasileira. A gente chama de Libras, né? Só que cada país tem uma. Às vezes a gente ainda até consegue entender alguma conversa, mas cada país ela tem a sua língua. Eu achava, por exemplo, que... mas, vamos supor, nos países de língua portuguesa haveria um acordo ou um padrão, dizer assim. E também, como tem a língua oficial aí,
ou a mais falada, uma das mais faladas, que é o inglês, né? Que se conseguiria também, a partir da Libras, se aprender essa outra língua. Mas só que não, mesmo que o país ele fale também a língua portuguesa, ele vai ter uma variação. Porque, e além da língua ela ser nacional, a gente ainda tem a regionalidade. Porque do mesmo jeito que na língua portuguesa, por exemplo, fala aipim, macaxeira, mandioca, na língua de sinais também tem isso. Então, cada região também tem, por exemplo, só que na cidade que fala o xé. E os surdos, eles falam xé também. Como que é xé? Eles fazem xé. Então, só os surdos daqui que vão conseguir entender esse dialeto. Antes de nós continuarmos nosso bate-papo, temos um recadinho da Coelho Gesso e também da Terra Bite para vocês. Com experiência comprovada, a Coelho Gesso está no mercado há 17 anos, oferecendo serviços em gesso para a área interna e vendas de materiais para gesseiro. Agora também com venda de peças de cimento para áreas externas. Coelho Gesso, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica para quem precisa reformar ou construir. Qual o tamanho do seu sonho? Conheça o Residencial Terra Bart em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida. São 2 torres com projeto arquitetônico único, 5 opções de plantas com varanda gourmet e a mais bela vista da cidade, além de lazer completo com quadra poliesportiva, piscina e muito mais. O Terra Bart foi feito para você. Visite o decorado, faça uma simulação e aproveite as condições especiais de pré-lançamento. Realização Abitran. Exclusividade de vendas Quitolina Imobiliária. Voltamos em Itapetininga aqui com um bate-papo com a professora Flávia. Flávia, quem quer aprender Libras, quais são os primeiros passos? Queria que você desse dicas também de locais que elas podem vir a aprender a linguagem de sinais. A gente tem o Instituto Visolibras, que a gente dá curso tanto para ouvinte, que a gente tem 3 módulos: o curso básico, o intermediário e o avançado. Ele fica em torno de 1 ano e 9 meses a 2 anos para poder ter um conhecimento, eu não vou dizer assim, um conhecimento geral, porque ainda falta muito, né? É uma língua, ela é viva, ela modifica, então a gente sempre está aprendendo. E se a gente não tiver esse contato com o surdo, fica mais difícil. Então, no Instituto a gente dá o curso de Língua de Sinais básico, intermediário e avançado, e também a gente tem o curso de Língua Portuguesa para surdo, que a gente também alfabetiza, tanto criança como adulto, na língua de sinais e na língua portuguesa. Porque como, às vezes, uma criança ela nasce numa família de ouvinte, ela não vai saber como se comunicar em sinais. Então, também ela precisa estar aprendendo. Quais são os seus contatos, telefone? A gente tem uma página no Facebook, Instituto Visolibras. Lá a gente sempre está postando também sinais e as pessoas vão aprendendo já um pouquinho a língua de sinais. E a gente tem o WhatsApp, que é o código 11 98385 5890, que através dele a gente também pode estar passando mais informações. Flávia, eu queria agradecer a sua visita hoje aqui no programa Telescópio. Eu sempre termino o programa falando assim, TVI, a TV que conta a nossa história. Como falaríamos isso em Libras? Televisão, Itapetininga, história, até hoje a gente avisa. Obrigado, Flávia, obrigado a você, telespectador do programa Telescópio. Amanhã, a partir das 12h30, estaremos aqui na TVI, que é a TV que conta a nossa história. Telescópio.